Olá a todos. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que é esse documentário aqui que se chama Hollow Earth, ou Terra Oca, né? O pessoal que fez esse documentário aqui é fantástico, uma equipe fantástica, muito bem feito o documentário, e a gente vai fazer uma série de vídeos comentando esse documentário aqui, um atrás do outro. Acho que vai ser mais ou menos 8 vídeos. Tem muita informação aqui, muita coisa curiosa, e a gente vai começar a discutir ele hoje para entender algumas coisas. Ah, Afonso, você acredita em Terra Oca? Não, não é isso. Esse documentário aqui não é sobre a Terra ser totalmente oca. Esse documentário é sobre existir passagens no interior da Terra que ligam um lugar a outro da Terra, e também tem, vamos dizer assim, algum tipo de esconderijos para alguns tipos de criaturas no interior da Terra. Tá? Bom, mas a gente vai começar a discutir isso hoje, é um assunto muito interessante. Tá? O pessoal que fez esse documentário, eles acreditam no modelo bola, molhada giratória, porém, eles usam, inclusive no documentário, um modelo de terra plana para explicar as estruturas, porque eles pegaram o modelo dos antigos. Os antigos entendiam que a Terra era plana. Então, eles até mostram o modelo da Terra plana, né, mas eles acreditam na Terra bola. De qualquer forma, não faz diferença. Tá? A gente está falando sobre espaços vazios no interior da Terra, tá? Como se fossem cavernas, grandes cavernas, que conectam um lugar a outro do mundo, e a gente tem algumas evidências disso, segundo eles. Né? Então vamos lá. Agora, antes de a gente começar, no último vídeo eu falei sobre esse curso Segredo dos Chás, que eu deixei, já está pronto. Estou deixando um link abaixo, tá? Com um super desconto para quem tiver interesse. Esse curso aqui foi um curso que eu fiz, ele é um curso de mais ou menos umas 5 horas, e ele vai introduzir o assunto chás, para falar o segredo do chás, a importância do chás. Esse curso ele vai ter continuidade. A ideia desses cursos aqui são mini cursos, tá? De 4, 5 horas, né? São 20 e poucos vídeos, e a ideia é dar continuidade. Depois vai ter um mini curso sobre vermífugos, plantas que você faz vermífugo, depois disso chás medicinais, depois disso como usar ervas medicinais, depois disso ervas medicinais. Então são vários mini cursos em ordem. Este aqui é o primeiro dessa série de chás e ervas medicinais. Tá? É bastante interessante, acho que vale a pena. Tem um cupom de desconto abaixo. Tá? Eu não lembro de quanto que é o desconto, mas tem um cupom de um bom desconto abaixo. Tá bom? Pois bem, agora continuando aqui. Bom, esse documentário ele é baseado em mitos do mundo. Então qual que é a ideia? Você observa o mito de uma civilização, observa o mito da outra, em vários lugares diferentes do mundo, e você começa a ver que, tipo assim, parece que estão falando a mesma coisa, né? Em momentos diferentes da história, né? Mais antigo, mais recente, tudo isso, e eles vão juntar isso para tentar montar um cenário, ok? Sobre o assunto. Pois bem, então vamos lá. Os mitos do mundo consistem em diversas culturas, contando a mesma história, que conectam os tais de deuses, entre aspas, porque não é o Deus verdadeiro, bíblico, Deus todo-poderoso e acima de tudo misericordioso, Yahweh Tzevot. Não é esse, não é o Criador mesmo, é o que eles chamam de deuses, né? Que na verdade são anjos. Né? Bom, conectam os deuses deles com o interior da Terra, o Sheol. Né? Na verdade, não apenas os seus deuses, entre aspas, mas também raças reptilianas, entidades híbridas, super-humanos, criaturas estranhas, relatado, por exemplo, no livro dos gigantes, como monstros, e gigantes, conforme relatado em Gênesis 6. Várias criaturas, no caso, embaixo da Terra. Pois bem, e a tecnologia desses seres é uma tecnologia pré-diluviana, tá? Antes do dilúvio. Essa tecnologia era e é muito mais avançada do que se já teve em outros momentos da história, pois foi dada diretamente pelo Ra-Satan, tá? Tecnologia desses seres de baixo, e seus anjos. E essas histórias são passadas então através de religiões místicas que aparentemente parecem não ter relação umas com as outras, porém se assemelham em seus temas e conteúdos. E o que nós iremos descobrir é que os anjos caídos e as entidades demoníacas estão moldando as culturas, as religiões e as percepções de todo mundo, preparando a chegada do maior engano de todos os tempos. E de acordo com a Bíblia, nós estamos próximos desse momento exatamente agora. Okay? Então assim, por que eu de vez em quando reclamo um pouco da questão assim de líderes religiosos? Por quê? Porque assim, eu acredito que as pessoas elas têm que observar a Bíblia, eu acredito que às vezes elas precisam de algum suporte, mas o que a gente está vendo com uma frequência cada vez maior são líderes religiosos indo levando, não levando as ovelhas, eu diria assim, vendendo as ovelhas, vendendo elas para o adversário, ok? Esse é o meu ponto de vista. Então assim, eu vejo isso com muita preocupação, tá?
Mas de qualquer forma, continuando aqui, vamos ver o ponto de vista deles, do documentário. Então assim, ó, então vamos primeiro falar sobre o interior da Terra, né? E para isso vamos analisar as citações bíblicas, os mitos de civilizações antigas e o modelo de Terra plana. Então esse modelo aqui eles mostram no documentário, muito interessante. Então você vê lá Olympus, a terra dos deuses, você vê aqui o Sol e a Lua dentro de um domo, certo? A Terra totalmente plana, você vê aqui o Hades e o Tártaros, né? E tem algum comentário, vou ler depois para vocês, que é muito interessante, que eles dizem o seguinte, que a distância entre a Terra e o céu, tá? Essa distância entre a Terra e o céu, é igual à distância entre o Hades e o Tártaros. Ou seja, o Tártaro é ainda mais profundo do que o Hades, tá? Nesse entendimento deles aqui, né? E é um modelo, né? É lógico, todos os modelos têm limitações, você vê a Terra é plana, você tem o domo, você tem a parte de baixo, mas a Terra em si, como a gente fala, em geral aqui, Terra é plana, certo? Com a borda, tem o que aqui na borda? Antártida, basicamente. Pois bem, agora, eles também mostram no modelo da Terra bola, ok? Então assim, eles acreditam na Terra bola, não tem problema. A gente vai analisar. Então assim, para isso então vamos analisar as citações bíblicas, os mitos das civilizações antigas e o modelo Terra plana. Nesse caso aqui eles colocaram esse outro modelo, mas o que tem de interessante aqui? Eles mostram como se a Terra fosse uma bola, aqui dentro seria oco, com um sol, vamos dizer assim, e aqui tem várias passagens, que aí sim é a parte interessante, para essas cavernas no interior da Terra, plana ou esférica, isso não seria importante. Você vê que tem uma aqui ó, no Brasil, no Mato Grosso, uma nas cataratas do Iguaçu, uma em Manaus, uma no Kentucky, nos Estados Unidos, que mais? Deixa eu ver, Pirâmide de Gizé, e outros tantos lugares. Tá? O que eu achei interessante aqui é essa questão do Brasil e alguns lugares dos Estados Unidos. Pois bem, continuando aqui. Então vamos falar primeiro algumas citações bíblicas que eles colocam lá sobre o submundo. Que a questão é o seguinte, existe algo embaixo da Terra, embaixo da superfície? Existe alguém morando lá embaixo? Essa é a pergunta. Então vamos dar uma olhada aqui na Bíblia. Né? É o único livro que a gente pode tirar verdades da Bíblia, então vamos pegar a nossa base. E aqui diz o seguinte, ó, Filipenses capítulo 2, versículo 10. Para que o nome do Messias, aqui no caso Jesus, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Peraí, o que tem embaixo da terra? Pois bem. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Apocalipse 5, versículo 3. Bom, não tinha ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Quem pode estar embaixo da terra? Pois bem, continuando aqui. Apocalipse 5, versículo 13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam, aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então está aqui, ó, debaixo da terra. Mesma coisa. Pois bem, pegando agora aqui, ó, o Senhor, na verdade o Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsebaot, disse a Satanás, de onde você veio? E Satanás respondeu, de perambular pela terra e andar por ela. E andar por ela. Ok? De perambular pela terra e andar por ela. Agora vamos lá. Se a gente pegar aqui no hebraico, tá aqui, ó, Jó, capítulo 1, versículo 7. Se a gente procurar aqui, ó, essa parte aqui, ó, se a gente for ver a tradução, aqui está no inglês, ó, andar pela terra e abaixo da terra. O correto seria isso, andar, perambular pela terra e abaixo da terra. Por que ele estaria andando embaixo da terra? Para falar com minhoca? Não. Tem alguma coisa embaixo da terra. Pois bem. Continuando aqui. A Bíblia usa diferentes passagens, diferentes contextos para se referir sobre seres ou coisas na terra e interior da terra. Pois bem, o próprio Satanás diz que anda por regiões dentro da terra em Jó, capítulo 1, versículo 7. Muitas culturas se referem a um reino no interior da terra associado com a escuridão. E a gente vai ver isso hoje. Pois bem, continuando aqui. Gênesis 6. Essa parte é muito controversa. Por quê? Porque, como eu disse, né, a impressão que eu tenho é que os pastores estão vendendo as ovelhas por aí. Tá? É a impressão que eu tenho. Por quê? Porque os pastores eles fazem o seguinte, eles falam, tem uma coisa muito comum que eles falam que é o seguinte. Pessoas, por exemplo, que usam a Bíblia, falam da Bíblia de forma literal, como eu falo aqui, elas espantam ateus. Sinceramente, eu não estou preocupado. Eu não estou preocupado com agradar pessoas que nem acreditam na Bíblia.
Tá? Eu estou preocupado em entender a Bíblia e compartilhar informação com quem segue a Bíblia, certo? Segue o que o Criador mandou através da Bíblia. Eu não estou preocupado com quem não segue. Se o Criador abrir os olhos da pessoa e ela receber essa bênção, beleza. Se não, eu não posso fazer nada, certo? Eu só posso contar o que eu estou vendo aqui. Né? Então o que eu vejo? Os pastores tentando agradar ateu. Desculpa, eu tento agradar o Criador. Eu não vou tentar agradar ateu, cientista, nem ninguém. Eu tento agradar o Criador. Eu penso que os pastores deveriam fazer o mesmo. Né? Mas cada um, certo? Cada um vai ser julgado da sua forma. Né? Como o Criador vê as suas atitudes. Mas vamos lá. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, foram os heróis do passado, homens famosos. Por que essa passagem é tão importante? Primeira coisa, né? É óbvio, tem gente que vai falar o seguinte: os filhos de Deus, na verdade, são reis, na verdade, são pessoas importantes. Todos os pastores, 90% diz isso, ok? Não são anjos. Aí vem algumas pessoas argumentar comigo o seguinte: Afonso, sabe por que não é anjo? Porque anjo não tem relação com mulher. Anjo não tem como ter relação, não tem como ter filho. Boa, eu vou fazer uma pergunta: anjo se alimenta? Ele come comida? Ele come carne? Ele come manteiga? Não, né? Não come. Mas, no dia que os dois anjos, acompanhados, do meu ponto de vista, do Messias, que ali simbolizava o Criador, e eles foram na direção de Abraão antes de destruir Sodoma e Gomorra, ali no caso, os anjos, eles comeram o quê com Abraão? Abraão foi lá, mandou matar um boi, mandou fazer manteiga, etc. Tal. Eles comeram. Mas anjo não come. Mas quando ele está na terra, tá? Sim, talvez coma. E talvez também, no caso, possa ter relação. É o que está escrito aqui, está bem claro aqui. Os filhos de Deus, no caso, são os anjos. Nesse versículo aqui está bem claro isso. E depois diz o seguinte, que naqueles dias haviam néfilins. E que as filhas dos homens, aí com os filhos de Deus, elas deram filhos para eles. E esses filhos deles se tornaram os heróis do passado, os homens famosos. Qual é a parte interessante aqui? A parte interessante é isso aqui, filhos. Elas não deram exatamente... A palavra não está aí, não é filhos. Okay? E essa palavra, se a gente olhar ela, o pessoal está falando sobre isso aqui, se a gente olhar ela, a gente aprende muita coisa sobre a Bíblia. Só essa palavra aqui, ó, filhos. Okay? Então vamos lá. Então é o seguinte... os filhos de Deus, os néfilins, e aqui no caso filhos. Essa palavra filhos, olha só, diz assim: os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. A palavra que está aqui não é filhos, a palavra que está aqui é gibor, ou giburim, tá? Vamos por giburim, plural. Então lhe deram filhos, giburim, tá? Tá aqui, a palavra, o Strong é 1368, cortou um pouquinho aqui, é isso aí mesmo. Gibor, tá? É 2 Bs aqui. E diz o seguinte, uma definição para homem, mas não é homem, a gente sabe que não é homem. Gibor é outro tema. O que é Gibor? Aonde aparece Gibor na Bíblia? Então vamos ver aqui o Gibor. Está aqui, o Gênesis 6:4, que está aqui em cima, e quando você vai ver aqui embaixo, você vai achar aqui o Giborim. Giborim, que vem de Gibor, tá? O que é isso, Gibor? Então, os filhos de Deus, anjos, tiveram relação com as mulheres, e elas lhe deram Giborim. Pode ser filhos, né? Mas diz mais do que isso. Tá? O que é esse Gibor ou Giburim? Olha só. Tu usas de misericórdia até 1000 gerações, mas atribui os seus pecados dos pais nos filhos. Essa é uma palavra que eu não entendia. É uma parte que eu não entendi de Jeremias. Por quê? Veja só. Tu usas misericórdia até 1000 gerações. Lá em Jeremias está falando para o Criador. 1000 gerações. O Criador tem misericórdia até 1000 gerações. Ele... Puxa vida, quanta misericórdia tem com a gente. Mas em seguida diz assim: mas retribui os pecados dos pais nos filhos. Eu já estudei muito isso. O pessoal falava, não, tem a ver com genética, tem a ver com não sei o que, tem várias respostas. Mas na verdade não está escrito filhos de novo aqui. Não está escrito. Está escrito Gibor. Está escrito assim, tu usas de misericórdia até 1000 gerações. Com quem? Com os homens, os seres humanos, ok? Até 1000 gerações. Mas retribui os pecados dos pais, anjos caídos, nos Gibor, nos filhos deles, nos Giborim, ok? Então assim, o que é aquela passagem? As mulheres estão dando o quê? Aos gigantes. Elas têm relação com os anjos naquele período, e elas dão Gibor, que não é exatamente filho, são os gigantes. E depois aqui aparece de novo
se você lê isso com esse outro contexto, diz assim, ó, tu usa misericórdia até 1000 gerações. Para nós aqui, puxa vida, obrigado. A gente tem essa misericórdia toda. Mas retribui os pecados que foram grandes dos anjos caídos, dos pais dos anjos, nos Giborim. Porque não está escrito filhos aqui. Ok? E você não tem Giborim, você tem filhos. A não ser que você seja um anjo caído assistindo o vídeo. Mas se você for um ser humano, você tem filhos mesmo. Bom, então assim, onde chegou os anjos caídos? Né? No Monte Hermon, né? Nesse período específico aqui. Eles colocaram uma linha do tempo. Você tem Noé aqui, Lameque, Matusalém, Enoque. E na época de Jared está aqui, ó, a chegada dos anjos caídos. Pois bem, então ele diz assim, ó. Esses anjos cometeram terríveis transgressões contra o Criador, Yahweh, segundo o livro de Enoque. Misturaram a semente humana com a semente angelical, criando os gigantes. Criaram monstros sobre a terra. Ensinaram a arte da fundição de armas, arte de tintura de embelezamento, astrologia, adivinhação, etc. A Bíblia nos relata que eles foram aprisionados no abismo, lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. E também abaixo do rio Eufrates, Apocalipse capítulo 9, versículos 13 e 14. Pois bem, então vou ler essas duas passagens para vocês, aqui para a gente se lembrar. Diz assim, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o dia do juízo. O sexto anjo, agora Apocalipse, o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante do Criador. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Estão abaixo do rio, certo? Não estão acima do rio. Pois bem, agora vamos lá, outro ponto, o retorno dos anjos caídos e gigantes. E só uma pequena observação, esse primeiro vídeo da série, a gente está chegando assim, é temperatura 30 graus. Aí, o próximo vídeo aumenta para 35, o próximo 40. Vai ficando cada vez melhor esse documentário aqui, e os comentários vão estar em cima do documentário. Então a gente está começando num nível isso, vamos para isso. Vamos subindo, ok? Então assim, tenham paciência. Tem muita coisa aqui. A gente vai chegar no cara do bigode aqui. Esse demônio aqui, certo? Não o demônio formiga, o outro aqui. Esse aqui. Mas vamos lá. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e aos poderes celestes serão abalados. Lucas capítulo 21, versículo 26. Aqui, ó, está sobrevindo ao mundo, na verdade não ao mundo, é a terra. Algo está vindo para a terra. Os homens desmaiarão de terror apreensivo com o que está sobrevindo à terra, à superfície. Algo que está vindo de baixo para cima também. Ok? Próximo. A Bíblia relata sobre um terrível tempo em que esses seres retornarão à superfície da terra e causarão grande terror aos homens. Os trechos que nos relatam a chegada dos anjos em Apocalipse 9, 13 a 14 e Apocalipse 9, versículo 1 a 11. E o trecho que relata o retorno dos gigantes é Isaías 13, 1 a 13. Todos esses trechos aqui, Apocalipse e Isaías, vão falar sobre o assunto. Vamos analisar esses trechos. Então, primeiro Apocalipse 13 e 14. 9, 13 e 14. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro. A gente já leu. Solte os 4 anjos abaixo do rio Eufrates. Próximo. O quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saiu do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder, como os dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta, árvore, etc., mas apenas aqueles que não tinham o selo do Criador na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, né? Só causar sofrimento. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Né? E assim vai. Agora, olha aqui embaixo. Tinham, tudo isso aí, ó, tinham um rei sobre eles. Quem? O anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apollyon, né? Ou Apolo. Pois bem, continuando aqui. Aí vem a parte interessante. Olha só. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda. Gritem a eles, chamem-nos com um aceno para que entrem pelas portas dos nobres. Aí o Criador diz assim, eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira, e já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo. Essa deve ser a passagem mais errada da Bíblia, ok? Mais errada na tradução. A gente vai ver hoje. Então diz assim, ó, eu mesmo ordenei aos meus santos. Não existe palavra santo nessa frase, ok?
Para executar a minha ira, já convoquei os meus guerreiros. Não tem nada de meus guerreiros nessa frase também. Os que se regozijam com o meu triunfo. A palavra aqui